Bom, esse aqui é o podcast beta, né? Porque nunca fizemos um podcast antes. Mas já começamos bem. Mas não sei, não tem muita intro ainda pra isso, porque aqui é experimental, não é mesmo? É mesmo. Então vamos começar como nos introduzindo, então, não é mesmo? Nos introduzindo. Vai lá, Carol, introduza-se. Eu vou me introduzir, então. Eu sou a Carolina Hickley. Eu conheço a Camila há muitos anos, né? Muitos anos. Começaram em 2007, né? Começou a facul, né? 2007. 2007, a gente fez faculdade juntas de de administração. Você chegou a fazer comércio depois? Não, porque eu comecei a trabalhar com comércio exterior no terceiro período da faculdade. Deveria ter trocado, não troquei. Mas você achou que fazia necessidade de trocar? Não fazia necessidade. Tudo certo. A gente fazia várias coisas engraçadas. Eu tava lembrando. Eu não sei o que a minha mãe falou, né? Que eu falei que eu tava vindo aqui na tua casa hoje. Eu peguei e falei, que ela perguntou, mas por que vocês vão, né, gravar e tal? Aí eu falei, não, a Carol às vezes fica zoando a mãe dela, a Margarete, sabe? Falei a Margarete que uma vez, se não me engano, eu pedi pra ela parar o carro, porque eu precisava vomitar quando ela tinha... Sério? Eu acho que era a tua mãe que tinha ido buscar a gente. Pode lá ser. Em Baturité da vida, coisa assim. Aí a gente tava voltando pra Itajaí e eu era mais ferrada naquele dia no carro. Eu para. Pode ser? Porta. Não. Eu tenho a ligeira impressão que era sua mãe que estava no volante. Pode ser. Então, Margarete é minha velha conhecida de mix de balada. Ah, e daí a gente não se formou juntas, né? Não. Aí eu fui pro Rio, quando... nem lembro que período que era. Faltava 1 ano e meio, 2, mas depois eu voltei, antecipei matéria, sei lá, Amazônia. Parei, fui pro Rio. Aí a gente perdeu um pouco de contato ali, né? Aí quando eu voltei... Eu fiz toda a faculdade, eu acho, né? Eu fiz em 1 ano e bateu uma a gente tava junto na sala. Só que acho que foi junto com a época que eu quebrei o tornozelo. E aí eu ficava meio retardatária, porque a nossa turma era a única que era, tipo, mudaram todas as classes por minha causa pra baixo. Menos aquela. Aí insuportável, teve que mudar tudo lá o negócio. Como é que era o nome do... Fui eu. O nome do reitor. Não lembro. O Provese. O Provese, ele fez toda essa coisa assim, mudou todas as salas para o quê? Para o andar de baixo, só para a Camila poder participar das aulas. Uma coisa incrível, assim. Uma coisa alucinante. Pô, é um saco ter que subir a escada de muleta. Cara, é um saco. E aí tinha uma turma que eles não conseguiram relocar, que eu acho que era nossa. Só que daí eu era uma trampo, subir. Desde que você me acompanhava até nesse rolê, né? Sim. Devagarinho do lado da amiga, quando todo mundo passava atropelando a gente na escada. E ajudando pra ia lá no sair seu rolando. Pedro comer um pão de batata. E quando dava tempo, né? Porque também tinha... Bom, mas também a gente nunca ligou pro horário de voltar pra sala, né? Não. Inclusive, quantas aulas perdemos, não é mesmo? Nós não éramos boas Naquela alunas. época eu ainda fumava cigarro, né? É verdade, eu tava pensando nisso hoje. Eu falei, nossa, Carol fumava. Não fuma mais? Não, Parou? parei, graças a Arrasou. Deus. 5 anos. Antes de conhecer o meu marido, porque se não fosse eu ter parado, o meu marido não estaria comigo, porque ele não suporta mulher que fuma, nem cheira. Mas nem foi tudo. Coincidência? Não foi coincidência. Tá, separou. Foi antes de começar a sair com ele. Você já tava mirando, já sabia? Não tava mirando, não. Não tava mirando, porque esse é um assunto até bem engraçado. Não sei se a gente vai falar de relacionamento já. Bora! Então, foi engraçado porque eu e o Ciro, a gente fazia matéria juntos também, na faculdade. Ele fez o dele também? Fez. Só que eu não lembro dele. Ele lembra de mim porque diz ele que ele lembra da minha tatuagem nas costas, que é bem, ficou marcante assim pra ele, né, no caso. Só que eu não lembro dele. Daí ele dizia que eu não olhava pra ninguém, que eu era de Patricinha. Tu acha Patricinha? Eu não acho que eu sou Patricinha. Aí fizemos algumas matérias juntos. Ele era casado na época. E quando ele se separou, em 2017, eu também me separei do neozelandês. Do neozelandês. Na mesma época, inclusive. Que precisamos contar isso aí também mais pra frente. Depois a gente chega lá. Tem também novidade pra mim. Fiquei sabendo 5 minutos antes de começar. Muitos detalhes. Aí depois, quando eles terminaram, a gente começou a conversar. Ele sempre me curtia as minhas fotos. E quando eu morei no Canadá também, inclusive, né? Tu lembra? Morei em 2009 em Vancouver, em 2014 e 2015 em Toronto. Nessa época ele já curtia minhas fotos, já me seguia. Já era Instagram? Não era já Instagram? era Instagram. Era? Sim. Eu tenho Instagram desde 2012, inclusive. Foi quando começou? Que eu não sei. Quando eu postei minha primeira foto, se eu não me engano, foi setembro de 2012 no Instagram. Nossa, 10 anos. Quase 10 anos. Quase 10 anos. Então, ele já me curtia e tal, achava minhas fotos legal. E daí, quando ele percebeu que eu estava solteira, ele mandou no direct aquele bonequinho assim, ó.
Eu, ai, que? Sabe, mas não dava, assim, né? Tipo, nada a ver, ele era casado, nada a ver, né? Aí ele assim, não, tá solteira? Eu também tô solteiro. Daí eu, meu Deus, para tudo, né? Porque era aquele relacionamento que a gente achava que ele ia ficar o resto da vida com a pessoa, porque já tava 14 anos, né, com a pessoa. Nossa. E daí, tem 2 filhas, né, com ela e tal, daí eu pensei, meu Deus, solteiro. Mas, não quero, né, homem com filho, Deus me livre. Tá, não. Vamos combinar alguma coisa, vamos, daí ele deu assim, tá, vamos ver, vou ver e te aviso, tá? Mas aquele vou ver e te aviso que nunca não avisava. ia voltar. Que não ia vamos sair, vamos. Daí botava modo avião, ele ia mandar... Aí ele começou a como é que se diz? Investir. Ele começou a investir. E daí ele me chamava pra sair. Eu sempre dizia que não, tinha compromisso. Vou ver, o famoso vou ver, te aviso. E daí chegou um dia que isso começou em junho, que eu soube que ele tava solteiro. Isso junho de 2017. E daí só fui sair com ele em outubro. Ou seja, fui uma pessoa difícil aí. Né? Porque geralmente eu não sou, geralmente eu sou uma pessoa... o que eles devem estar pensando agora, né? Não. E daí eu comecei a falar, não, acho que agora, o cara tá investindo. Mas quer saber, esses negócios de ser fácil, não ser fácil, pra mim, tudo isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Eu e o Kenny, não dá pra dizer que eu fui difícil. Não? Eu sempre fui difícil, mas por que não foi difícil? Foi facinho. Estamos aí. Por que não? Why not, não é mesmo? Vai ser. Why not, né, Camila? Why not? Então, assim, eu comecei a falar, vou ver, porque... daí eu contei pra... daí a gente saiu, né? Daí ele falou... Teve um dia de noite que ele pegou e mandou mensagem. Estou passando aí. Já achei, opa, que bacana, não é mesmo? Realmente uma coisa, assim, atitude. Né? Gosto de atitude. Então, eu pensei, vamos sair, vai me levar pra jantar, alguma coisa assim. Daí ele fez a burrice em perguntar onde eu queria ir. Porque o que ele queria mesmo era ir no cachorro-quente ali do João, ali atrás do bistec. Mas daí eu falei, não, vamos no Backdoor, comer um hambúrguer gourmet. Né? Morreu com 100 e poucos pila lá. O que você tá achando que eu tô valendo, meu querido? Querido, tu acha que vai comer cachorro do João, vai sozinho. Aí, daí conversamos muito, a gente já, naquele dia, a gente já viu que a gente tinha muito em comum, que ele é palhaço que nem eu. Eu ia falar, todos os stories, as coisinhas que você fazem, ele parece ser bem entusiasta mesmo, né? Ele que tem as ideias também de vez em quando, ele te chama pra fazer as coisas também? Ele não chama, ele dá a ideia pra mim. Ele manda, Carol, pensei nisso, o que tu acha de fazer? Ele queria conteúdo junto. Ele queria conteúdo junto. E daí a gente conversou muito e tal, foi muito massa aquele dia. Daí nos beijamos, só que nosso beijo foi muito estranho. Ele já sabe, não foi legal, tá, querido? Porque, sei lá, acho que a gente tava muito entusiasmado, assim, sei lá, não. Foi meio assim, diferente. Aí daí depois disso a gente começou a se falar todo dia e tal. E daí eu contei pra minha mãe. Mãe, tô saindo com um cara mais velho, tal, né? Já tem tudo encaminhado na vida, inclusive 2 filhas. 2 filhas? E assim, já teve um relacionamento anterior e tal. Casado? Já foi casado? Ai, não, Carol, não, pelo amor de Deus, tu não continua saindo com esse cara. Não, daqui a pouco vai voltar com o ex, querida. Daqui a pouco vai voltar com ela e tu vai ficar aí chorando pelos cantos. E eu assim, ai mãe, tá, não é assim. E eu também não tava muito crente que ia dar certo, né? Porque a gente sempre paga a língua, né? A Margarete já cortou. A Margarete já tentando cortar, não é mesmo? O que ela tenta cortar até hoje, que é as minhas asas. Tudo ela quer. Tudo ela acha que é demais, que não precisa, que é bobeira, que é tolo. Mas é coisa de mãe, eu acho, né? Ser super protetora, assim. E daí, deu no que deu. Estamos aí hoje, paguei a minha língua. Porque eu sempre falava, né? Eu nunca vou ter um marido que já foi casado. Sério? É porque eu queria começar desde o começo, assim, sabe? Mas a gente já tava velho também, né? Demorou pra encontrar alguém desde o começo, tem que encontrar lá cedo. Na faculdade, né? Na faculdade eu não queria nada disso. E também não tinha, né? Ninguém interessante na faculdade. Também não tinha. Então, como eu tinha isso na minha cabeça, que eu queria começar, eu queria fazer o casamento na igreja, né? Tudo assim, desde o início, sem filho, pra gente fazer um filho, fazer a família junto. Mas não era pra ser, Deus quis assim. Inclusive, minhas enteadas são maravilhosas. Adoro elas. A gente se deu super bem também desde o início. E agora temos aí ainda mais uma periquitinha que foi feita, conforme meu desejo, né? Fizemos a família, então. Você chegaram ficou a casar? Completa.
Não casamos. Fomos morar juntos no primeiro ano de namoro. Boa noite. E tipo, não queriam, não querem ou pensam? Eu penso, mas ele acha que não precisa. Nós já estamos morando junto mesmo. Quem sabe, mais pra frente. Quando eu começar a ganhar mais dinheiro. Eles jogaram assim, querido, você casou, né? Eu não. Então agora vamos é quase essa que eu jogo pro querido. Kenny. Mas pro Kenny também já cheguei pra dizer, querido, com a gente nem tem opção, né? Como é que tu conheceu ele, então, agora? Deixa eu dar um gole aqui. Eu nunca contei em rede social, assim, a história real. Mas vai contar, então. Vai abrir. Vou. Não, nada demais. Quando assim até parece, nossa, meu Deus. Foi assim. Camilite estava no primeiro ano dela, porque eu emendei um relacionamento no outro, né? Quase. Eu também sempre emendei, porque eu sempre fui do relacionamento, assim. Eu não fico muito tempo solteira. Não, o pior é que assim, na minha adolescência eu queria muito namorar, só que não tinha um indivíduo que eu achasse a altura. Sim. Não tinha. Então não namorei na adolescência. Aí eu só fui namorar, eu já tinha 22 anos. Aí entrei no relacionamento abusivo. Maravilhoso, 2 anos e meio assim, bacana. Maravilhoso. Mas saí de lá esperta. Graças a Deus, sabendo que queria, que não queria, faz parte. Eu também já tive um relacionamento abusivo. Inclusive, acho que tu conheceu. Não podemos falar nomes aqui, mas não é mesmo? Mas foi na época da faculdade. Tô ligada. Sabe, né? Tô ligada. Pois é, tive minha dose depois, eu não aprendi com os erros das amigas e fui viver o meu. Porque é assim, esse é o tipo de coisa que você não percebe quando você tá... Aliás, também, naquela época ninguém falava disso. Hoje em dia eu acho que eu vejo os gatilhos mais claros. Assim. Naquela época não se falava de relacionamento abusivo, não se falava de bullying, não se falava de nada disso. Isso aqui é um assunto... E pra que mais bullying? Coisa aqui. Pra que mais bullying do que a gente sofria quando era pequena? Só que é o que a gente conversa hoje. O bullying de hoje em dia é muito mais maldoso do que o bullying que a gente tinha na nossa época, quando nós éramos crianças, né? Eu vejo isso... O bullying que eu tinha era... O pessoal me chamava de macaca chita, que eu não gostava. E por quê? Porque eu subia nas árvores de goiabeira da escola. Fraco. Só que eu também, não gostava. Né? Não, claro que não. Daí passava, macaca chita! Aí a gente ia correndo atrás dos guri, pegava pela blusa assim, ó. Não, e a gente se importava com essas coisas. Por exemplo, eu lembro que quando eu era bem pequena, tipo, 7 anos, zoavam muito com o meu sobrenome Guerra. Hoje em dia eu tenho tanto orgulho do meu sobrenome Guerra, estou cagando se alguém falar alguma coisa do meu sobrenome Guerra. Porque eu gosto. Aí, sei lá, falava, Camila Guerra foi pra guerra. Eu lembro que assim, eu nem reagia por... No fundinho eu já achava babaca, capricorniana de alma, eu já achava babaca. Que era meio babaca essa piada, que sempre realmente. Babaca. Sim. Mas me irritava um pouco. Hoje em dia eu tenho pena da pessoa que faz qualquer piada. Então, maturidade é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Né? Mas enfim, voltando ao Kenny. Então eu saí desse relacionamento abusivo. 8 meses depois eu tava com o meu ex, que a gente chegou a noivar, ficamos 4 anos juntos. E quando a gente terminou, foi a primeira vez assim, o relacionamento era bom, não teve nada terrível nesse segundo relacionamento, foi só porque a gente tava indo pra caminhos diferentes mesmo e eu achei que não tava batendo mais. Então eu saí bem, sabe? Tudo terminou na paz, na amizade. Pela primeira vez na vida eu tinha o meu dinheirinho no bolso pra poder, não tava ali estrangulando pra pagar as contas, então podia fazer alguma coisa por mim. E uma amiga minha, que todo ano ela ia nas férias dela pros Estados Unidos, ela falou, Camila, vamos pros Estados Unidos comigo esse ano? O dólar estava subindo, né? Estava na casa... Mas naquela época estava o quê? Estava 3 e pouco? Quanto? Estava chegando na casa dos 4, que já era assustador. Já era assustador. Já era, meu Deus. Então... A gente achou que não ia dar conta, ela quase desistiu em cima da hora da viagem. Falei, pelo amor de Deus, não faz isso comigo agora, vambora, tá tudo certo, vambora. É porque tinha muitas facilidades para essa viagem. Ela tinha conhecidos... 2018. Final de 2018. Ela tinha conhecidos nas cidades que a gente ia, então a gente não ia gastar com hospedagem. Era só realmente a passagem e a alimentação. Tipo, se virar lá, mas poxa, a hospedagem que geralmente é muito pesado, a gente ia até na faixa. Falei, não, vamos nessa, vamos lá. Então tá. Aí eu cheguei, e essa minha amiga assim, ela gosta de uma festa, então eu fui no espírito. Tu não gosta, né? Não tanto quanto ela. Mas eu tenho uma alma um pouco mais velha. Sim. Mas ela é aquário. Eu sou capricórnio aquário. Então assim, tem o meu lado aquário que puxa, mas ela é puro aquário. Então, eu tento puxar ela pro chão, ela sai voando, tipo isso. Aí, eu falei, bom, vou aproveitar a influência desta pessoa, vamos curtir. Claro. Falei, vamos curtir a doidada. Conhecer os gringos. Vamos conhecer os gringos. É assim, eu sempre tive loucura pelo inglês, então eu falei, meu, eu tenho que flertar em inglês. Eu quero flertar em inglês, eu quero essa experiência pra minha vida. Eu quero ser flertada em inglês. Quero ser flertada em inglês. Eu quero beijar em inglês. Exato, queria todo esse rolê aí. Aí...
Em Nova York, não rolou nada. Ficamos umas noites em Nova York, nada aconteceu. Aí fomos pra Boston. Aí a gente ficou na casa Isso de um era frio amigo. ou era calor? Frio. Era outubro. Então tava ficando bem frio. Tanto é que eu não tava preparado pra aquilo. Passei muito frio lá. Sim. Boston, então, Jesus amado. Boston é mais frio muito que frio. Nova York, não é? Eu não tinha a mínima noção. Eu fui bem errada, mas tudo bem. Botou a jaquetinha da Nike ali e foi. Faltou umas roupas térmicas, confesso. Aí, só que a gente tava na casa de um amigo gay. E as baladas que a gente ia, os amigos que a gente via, era tudo gay. Gay, balada gay. Falei, gente, tá tudo muito divertido. Mas eu queria, assim, eu queria dar uma flertadinha. hétero, não é negócio, mesmo? Aí um dia rolou um churrasco de um outro amigo que não sei o quê. Aí eu já tava num ponto da viagem, já tava na metade da viagem, ela já tinha catado uns 3. Eu tava no 0 a 0 ainda. Ela era muito rápida. Desculpa, amiga. Ela é ligeira. Aí vi ali o menininho que era brasileiro. Não, brasileiro não. Eu sou dessa. Desculpa, Mori, mas ó, vou fazer um parênteses aqui, ó. Também morei fora. E, pô, não vamos pegar brasileiros fora do Brasil. Vamos investir no quê? Numa cultura diferente, né? Nos outros países, conhecer a cultura, né? Conhecer, conversar com os caras em inglês ou qualquer outra que seja a língua. Que é legal também, né? Porque, pô, o cara brasileiro a gente pega aqui. Mas pronto, fecha parênteses. É que isso foi castigo divino, porque eu sempre tirei sarro das pessoas que vão pra fora e pegam brasileiro. Aí tu foi lá e pegou. Aí eu peguei. Boa noite. Eu já tava meio de saco cheio, falei, Porque tu não tinha pego ninguém? Porque eu não tinha pego ninguém, eu não ia casar com o menino na viagem. Mas eu falei, a viagem vai acabar, vou ser no 0 a 0, eu vou beijar alguém. Aí a gente foi num outro dia numa outra balada. Falei, então tá, vamos tentar de novo. Aí só tinha gringo naquela balada. A balada era meio misto, meio gay, meio hétero, então você ainda tinha que meio que tentar descobrir quem era o quê. Aí, daí a pouco eu vi um cara, não era muito meu estilo, mas meu amigo já tava me cutucando. Tava entre dois, na verdade. Tinha um americano loirinho, mas ele parecia ser mais novo que eu. E sabe aqueles americanos tímidos, que não dá um passo? Sim. Isso me brocha. E com certeza não ia beijar daí também. Porque os americanos já não beijam normalmente, né? Quer dizer, eu ainda não sabia, né? Mas eu tava percebendo esse padrão. E aí, eu não gosto de chegar. E aí tinha um outro que era um pouco mais cara do latino, que tava ali de olho em mim, e o meu amigo me cutucando, ó, esse cara não para de tirar o olho de você, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei que a gente se conheceu, trocou algumas palavras ali em inglês, beijamos. Oi, que bacana. Não sei o que. Aí veio a pergunta, where are you from? Brasil. And you? Brasil. Que merda. E tu não percebeu pelo accent? Só explicando a troca de lado. As duas têm uma preferência por este lado. Este lado do perfil. Então a gente combinou que a gente ia dividir para as duas passar um pouquinho de humilhação. Isso. Então agora é minha vez e da minha amiga Espinha, que tá gigante hoje aqui. Isso, agora tu fica do teu lado ruim, que eu já fiquei até agora. Então tá. Boa noite. Do sotaque. Que tudo aí. Que eu notei, só que o inglês dele era muito bom. Morava há anos nos Estados Unidos. E eu achei que ele poderia ser de um outro lugar. E de qualquer forma, a gente tava ali se comunicando no inglês, então valeu. Tranquilo. Era isso. Aí tá. Mas daí, né, descobri que era brasileiro, cortei. Veio até mandar mensagem no dia seguinte, mas aí, né, a gente... não, né? A gente não quer? Bola pra frente. Bola pra frente. Isso. E passaram alguns dias, a gente foi pra Miami, onde a gente ia fazer um cruzeiro. E depois desse cruzeiro só tinha mais 3 dias em Miami, então assim, já era fim de viagem. E aí, ainda assim, eu cheguei no cruzeiro e assim, porque quem pensa, né, que essa viagem foi super luxuosa, não foi. Estamos aqui para contar fatos. Sim. Para começar, o cruzeiro já foi um esquema. Não é que a gente bancou lá um cruzeiro... All inclusive. Não. A gente tava ali com umas regalias de conhecido. Foi só a passagem mesmo. E, pois é, tinha bebida, drinks dentro do navio, mas tá tudo certo. Porque a gente já chega nessa parte da história. E também cheguei faminta no cruzeiro, porque a viagem toda foi à base de quê? De McDonald's. Porque quem morou fora, quem já viajou, sabe que é muito mais barato você parar o quê? No McDonald's, num Wendy's da vida, num Burger King da vida, e entre outros, porque lá tem maravilhosos, né, amiga? Não é só o McDonald's e o Madeiro. Não, sim. Não, agora... E a minha amiga ainda comprava aqueles hambúrguer um pouquinho mais caro, eu comprava os dois hambúrguer. Coisa do combo. Tipo, do combo. Isso. Que ficava, sei lá, $3. $3,99. $3,99. $3,99. Inclusive, se pegasse a coca maior e a batata também maior, valia mais a pena, né? É isso que a gente faz quando a gente mora fora. América, e por isso que todos voltam 10 quilos mais pesados. Mais gordos, Porque aí meu almoço era um hambúrguer e meu jantar era outro hambúrguer. Sim. Era isso. Então eu cheguei ali no navio onde a comida era free. E maravilhosa também. Nossa senhora! Royal Caribbean.
Que Nunca é fui. aquela comida? Eu quero fazer muito isso um dia ainda. Eu nem ligo normalmente pra comida, mas daquele navio, olha, era uma experiência. Maravilhoso, muito bom. Tá, mas não tinha drinks? É que os drinks alcoólicos teria que pagar um pacote à parte. A minha amiga que tava comigo até comprou. Ou seja, era só coca, suco e água. Exato. E no caso, como eu não bebo refrigerante, era só Suco água. e água. É. Suco também não, porque achei de Aqueles sucos, aqueles né? sucos não Suco são de bons. coisa de Nossa, caixa. aqueles de máquina, de péssimo. Eu ficava na água. Verdade. Só que também nós somos mulheres, né? Aqui a gente tá também para falar verdades. A gente consegue drinks, né? Eu tava nessa esperança. Aí que vai começar a história. Sim. Aí. Só que a questão chegamos no navio acabadas de mortas. Quanto tempo que era no navio? Uma semana. Uma semana. Aí entramos no navio e só tinha velho no navio. Só velho. Era um cruzeiro de coroa. Igual a minha mãe também. Ela foi pro da Colômbia. Ela foi ela e as amigas dela. E ela achou muito engraçado porque ela pensou que ia ver gente jovem, né? Nessas coisas de all-in, que era aquela coisa de festa no navio e tal. Não. Só casal velho e homem velho solteiro. Mas ela não queria paquerar? Ela não diz ela que não, né? Diz ela que não, mas nunca entendi se realmente houve ali uma paquera, um flerte com um colombiano. Não sei. Pode Quem ser. sabe depois desse vídeo, se ela assistir, né? Margarete está escondendo o jogo. Margarete está aí, ó. Venha para o próximo podcast. Cruzeiro de Coroa. Não, se chamar ela para um podcast é uma coisa pro futuro, hein? Porque acho que ela vai gostar. Mas enfim, pode voltar à programação alcoólica. Alcoólica, Aí a gente foi jantar e eu só via velho. Eu falei, não, tudo bem. Vamos focar no que temos aqui, que é boa comida, já que estava comendo tão pouco. E vamos curtir o relaxamento assim, de um amiga, cruzeiro. a parte da piscina, aquela coisa de pegar sol o dia inteiro, piscina, delícia, né? Poxa, é gostoso. Com uma musiquinha, à noite tinha show, tinha janta, tinha karaokê, tinha jogos. Vamos curtir. Aí a primeira noite foi aquilo. Voltei assim um pouquinho ressabiada pro quarto, mas falando tudo bem, vou relaxar, vou curtir essa vibe aqui. Aí no dia seguinte, era dia de jantar aquele social com o capitão. Ah, que daí é coisa mais assim, até social, o dress era mais o dress social, code né? é diferente. Então estava eu lá toda arrumada. E nós estávamos lá por causa de uma amiga que trabalhava era gerente da administração do navio, que inclusive namorava o capitão. E nós fomos jantar todos juntos nessa noite. Então a gente foi, que isso é meio estranho falar agora, mas vai fazer sentido no futuro. Depois, Aí a gente sentou na nossa mesa e dali a pouco eu olhei assim na frente, lá longe, tinha uma mesa enorme, cheio de galera na faixa dos 50, com um cara. Eu falei, opa, esse tem a minha idade. É bonitinho. Bonitinho. Ele me lembrou, o Adam, do Maroon 5. Ele me lembrou ele. Hoje em dia até acho que não tem tanto a ver, mas me lembrou muito ele naquele momento. Falei, Aí fiquei observando para ver se estava acompanhado, não parecia estar. Tinha aliança? Não tinha. Não tinha. Aí eu fui olhar, o que ele tava falando? Inglês. Falei, opa, tá falando inglês, a mesa inteira falando inglês. Importante. E outra coisa importante, quando a gente ouve um americano falando inglês, a gente sabe que é um americano falando inglês. Quer dizer, sem saber, né? Quando a gente ouve uma pessoa... que eu passei. Quando a gente ouve uma pessoa falando inglês muito bem, tudo leva a crer que finalmente seja um americano, não é mesmo? O americano que vamos flertar com ele, quem sabe, se ele não for tão tímido, porque a maioria é. Não foi fácil. Não? Por isso que eu tô falando que eu... No caso, ele foi o difícil, então. Ele foi difícil. Mas como é que foi o approach? É que aconteceu, eu fiquei vendo na mesa o que qualquer pessoa normal faria, né? Tentaria dar uma olhadinha, né? Mas eu... Não. Baixei a cabeça, fiquei quieta, jantei. Aí... Passou o jantar, a gente foi pra balada do navio, estávamos há horas ali na balada do navio e nada acontecendo. Eu e minha amiga sentada, já meio, socorro, o que estamos fazendo aqui? Aí eu falei, ai amiga, vi um cara que achei bonitinho no jantar, mas não olhei, não fiz nada, agora tô meio arrependida. Ela, sério? Como é que ele era? Eu falei, nossa, não vou conseguir te explicar. Ele entra. Na balada? Entrou, na balada. A gente tava em 2 poltronas assim, de frente pra porta da balada, ele entrou, veio até atrás e saiu. Ela, vai atrás dele. Eu falei, eu não. Orgulhoso? Meu Deus, nega. Mas tu foi, né? No fim das contas. Não foi. Aí continuamos ali. Passou, sei lá, o que pra mim foram horas. Provavelmente foram 5 minutos. Eu falei, putz, devia ter ido atrás, né? Falei, mas que burra que eu sou. Falei, putz, amiga, eu devia ter ido atrás. Ele entra de novo. Ou seja, sinal. Já era Sinal. uma coisa assim, né, do além, falando que vai. Aí eu aceito. Isso. Eu aceito. Aí fui atrás. Falei, tá bom, tem que ir. Aí eu peguei o celular, como se tivesse alguma coisa pra fazer no celular no meio do oceano. Sim.
fingindo que estava olhando o que celular, tava mexendo porque, em alguma coisa. sei lá, tô olhando a câmera, não sei. E fui seguindo ele, ele entrou Aí no abre a corredor. câmera frontal, aquele que sapo boi, assim. A cara que você pode ver o tempo todo nas redes sociais de Carol Hickley. Isso, adoro fazer. É cara de sapo boi ou a cara de dragão de Komodo também, muito boa. Qual é esse? A dragão de Komodo. Essa. Ah, essa é a dragão? É porque o dragão de Komodo tem aqui uma papa, né? Ah, E eu faço exatamente essa papa aqui do dragão de Komodo, que é incrível, que lá nas minhas redes sociais eu faço igual, inclusive. Sigam para mais dicas de dragão e Komodo. fui seguindo ele e olhando pra não perder de vista, porque quando entrasse no cassino já era, né? É. Aí eu fui olhando, dali a pouco ele olhou pra trás e me pegou olhando pra ele. Mas eu acho que eu virei um até que pimentão enfim, né, naquela também, hora. né? Eu acho que eu virei um pimentão e olhei pro celular, não sei o quê. E ele reparou. Sim. Eu falei, eu que dei em cima, que droga. Aí ele entrou no cassino e aí eu vi que ele tava por ali. Toda a galera que ele conhecia tava sentado nas mesas, não sei o quê. Eu falei, bom, é aqui que ele fica. Vou chamar então minha Amiga pra parceira do crime pra mais vir perto. pra cá. É, Aham. Aí voltei lá, falei, amiga, tá no cassino, vamos lá comigo? Ela, vamos. Fomos para o cassino. Aí chegamos no cassino, sentei no bar e fui pedir meu primeiro e o que eu esperava ser o último drink naquele navio, porque custou 11 fucking dólares. que na conversão atual já dá o quê? R$58? Na época tava valendo 40 e poucos, Ou só seja, que na R$58 época... a gente faz muita coisa com R$58, não é mesmo? Quer dizer, no dia de hoje também não, porque só um melão que eu fui esses dias no mercado comprar estava R$26, no qual eu devolvi. Eu cheguei esses dias em casa pra minha mãe, eu tinha ido comprar algumas coisas que precisava, sei lá, umas caixinhas de leite condensado, sério, não era nada. Eu trouxe em uma sacola. Falei, mãe, R$100. Uhum. Eu acabei de esvaziar R$100 em 5 segundos. É isso. É isso. Ainda mais, e se tu compra coisas de higiene, aí já seriam 200, porque as coisas de Tá de muito shampoo... caro. E que é justamente naquela época, os 11 dólares, que virava, convertia em uns 45, 50 reais um drink, a gente aqui ainda conseguia drinks bons por 18. É. Então, aqueles 50 reais num drink tava dolorido. Tá doído, né? Mas era o meu investimento. É. E Investimento valia muito bem muito a feito. pena, né? Muito bem feito, diga-se de passagem. Gente, mas não era uma intenção relacionamento a longo prazo. Isso aí foi... E nem a distância, né? E nem, não era relacionamento, entendeu? Eu estava curtindo a vida de Sim. solteira. Eu só queria um flerte. Era só o que eu queria. In Eu estava English. pedindo in English. Very important. In English. Aí comprei um drink, que aí eu ia conseguir me soltar um pouquinho mais, tentar fazer um charme. E aí fiquei tentando caçar o menino, né? Que drink que tu finalmente. pediu? Então, essa foi a dica, porque assim que a gente chegou no cruzeiro, a gente perguntou pra Nai, que era a nossa amiga lá que trabalhava no cruzeiro, falou, Nai, qual o melhor custo-benefício de drink? Isso é, né? Menos gasto em drink, a gente consegue ficar mais Mais alegre. álcool. Eu ia falar mais doida, mas né, mais Pode alegre. ser. Aham. Long Island Iced Tea. Que vem o quê? Tudo. Por isso que- Tequila, rum, gin, Meu pai. todos os álcools que você possa imaginar, vem um pouquinho com chá. E é uma delícia. E realmente dá Que um não grau em deixa um de copo. ser assim, chique, fino. Exato. Não é mesmo? Quem aí já ouviu falar em Long Island Iced Tea? Nunca. Eu nunca tinha ouvido Nunca ouvi falar. falar. É maravilhoso. E o chá vem ali só pra E dar bom. aquela Não, mas fica leve. gosto, né, do chá. Ele é que ele De que é gosto que era o chá? de provavelmente pêssego ou algo assim. Eu acho. Que tu não Era do lembra, tipo que eu né? Tu não vai gosto. lembrar. Não, não vou lembrar. Pedi aquele drink. Canudinho, falei, vou ter que ser a mais brega possível aqui pra tentar mostrar um sinal pra esse menino. E aí, uma hora que ele tava passando, eu olhei. Tomei o negócio. Falei com a minha amiga. Olhando, não né? tirando o olhar. Aí ele começou a fazer a mesma coisa, eu tava conversando com a amiga, ele conversava comigo, e me olhava, não sei o quê. Aí eu dei um sorrisinho. Peguei meu drink, Ai, falei, meu Deus. falei, pronto, marquei território, vamos pra balada. Falei, agora ele que tem que vir atrás. Porque... Aí se não vem, a gente se... Aí eu pensava, se eu me humilhava mais um pouquinho, você volta o cano arrependido. Tipo, vou lá Vem só cá, pra então, make vamos. sure. Ele olhou, entendeu? Aí foi pra balada. Dali a pouco, toda a galera dele chegou na balada, Os velhos. os velhos, e ele. E aí uma delas chegou, vem dançar com a gente, me colocou do lado dele. Ele que tinha já pedido, porque é tímido, Olha só que não bacana acompanha, esta né? amiga. Não, e ele já tinha passado por mim, na verdade. Ele chegou uma hora, passou por mim. Tipo, ele passou pela minha amiga, chegou, tipo, meio que pegando na minha cintura, assim, virou do lado dele. Ah, qual que é teu nome? Camila, tal, não sei o quê. Eu tinha entendido que o nome dele era Tom. Como é que tu entendeu? Era o Long Tom- Island Iced Tea. Tom Kenny, bem ali, Era né? Logo igual, ali. igual. A pronúncia, a dicção, basicamente igual. Só que ele só perguntou duas coisinhas pra mim, ficou chocado que era do Brasil. Que como todo bom americano, ele pensa que aqui só tem pessoas morenas. E macacos. E
Tipo, Já me falaram e aí ele isso. olhou pra mim e pra Atene, que é tipo você, alemãzinha, olho claro, loira. Ele, tipo, como assim? Eu achei que vocês eram da Europa. É. Não somos, somos do Brasil. querido. Daí dispersou, não entendi, aí a mulher veio, me chamou, me botou do lado dele pra dançar, e aí dali a pouco quando eu vi a gente tava se beijando. Olha que ligeiro ele. Gostei, porque pra americano, né, minha filha? Isso não é de praxe. Pois é, aí a gente se beijou, ele até dançava um pouco, mas ele... Já peguei dançarinos melhores no Travadinho. Brasil. Um dançarino americano, né? Aquela Mas coisa. tava valendo, já me surpreendeu. Aí tá, ficamos ali à noite e beijinho, beijinho, tchau, tchau, acabou a night. Aí no dia seguinte... Mas com certeza você pegou o WhatsApp. Mas não tava dentro do navio. Mas A gente pra não saber sabia qual como era o se quarto que ele comunicar. tava? Não tinha Wi-Fi dentro do navio? Não, eu fui com ele pro quarto. Mas nada aconteceu. Meu Deus, ela foi pro quarto. Ai. Mas nada aconteceu. Não, nada aconteceu. Tá, então a gente fala todos... Tá. Cheguei pra minha amiga, né? Que daí ela pegou o menino lá também. Aí na hora que a gente tava naquele American? negócio- Não. Ele era europeu. Bom, bacana. É, bom. Ele tinha uma língua bem exótica que a gente jamais saberia se comunicar e o inglês dele não era bom. Turco. Minha amiga tava, tipo, se virando nos 30 com ele. Não, ele tava mais pra, tipo, sueco. Ou Mas algo os assim. suecos, noruegueses, dinamarqueses falam inglês super bem. Pois é. Então acho ele que não era, não. devia ser dos mais inteligentes. Mas era loiro? Era. Fica aí a dúvida, fica aí essa questão a se fazer. Da onde que De onde era? a nacionalidade do amigo dela? Não, a gente viu ele depois na praia no dia seguinte de mão dada com outra menina, a gente não entendeu nada. Ih, Não entendemos nada. ligeiro. Bem Um ligeiro. pouquinho de brasileiro aí nele. Tipo isso. Aí eu cheguei pra minha amiga, né, e falei, tá, como é que vai ser? Porque eu não sabia o que ela ia querer fazer, né? Nós estávamos juntas numa cabine. Aí ela falou, não, relaxa, eu te conheço, você não vai pra cama com ele, eu também não vou pra cama com ele, a gente volta às 2 e dorme no nosso quarto hoje. Isso, que Então tá. ótima ideia, Foi assim, uma achei ótima ideia. sensata. Sensato, né? Meninas de quase 30, não tínhamos 30 ainda na época, estávamos quase lá, sensatíssimas. Mas eu fui pra cabine dele, mas onde nada aconteceu. Sim. Só uns amassinhos, Que né? bom, Não sei o legal, não sei o quê. bacana. Foi legal. Gostei. Aí, daí falei, tá, então tá, boa noite, né? Tô indo, vou dormir, fui embora. No dia seguinte, a gente não se topou no navio e fomos se encontrar novamente na balada à noite do navio. E aí, ele tava ali, aí os dois bem mais sóbrios do que no primeiro dia, que apesar de eu só ter tomado Long Island Iced Tea, Tomasse um só? Não, né? um só. Um só. Era $11, cara. Não ia comprar mais um drink, não. Não preciso disso pra ser Mas feliz. aí tu fala assim, ô Kenny, assim, ó. Now, can you please buy me another? Não, mas aí foi a Drink, questão, assim, que né, please. no segundo dia ele já veio perguntando o que eu queria de drink, já daí pegando sim. pra mim, aí é tudo a lei da atração. Eu sabia que eu ia encontrar alguém que me fornecesse bebida naquele navio. Encontrei meu Encontrou, fornecedor. que bom. Até hoje, né? Ai, até hoje. Segue Segue fornecendo. fornecendo álcool. Daí ele assim, ai, desculpa, mas eu não lembro seu nome. Falei, E que falha, bom, que porque falha. eu falei, eu não tenho certeza sobre o seu. Eu, Falha não, feia, Camila. hein? Falha rude. Ai, só que ele me fez falar. Aí eu falei, Tom? Ele falou, Ah, daí tu também errou o nome dele. Bacana, "Ei", gostei. Foi, Teve foi uma troca sincero, de... Foi honesto. Sim. Foi um erro honesto. Aí fiquei com ele No navio, 7 dias. no navio 7 dias. Porque Ele desceu isso foi a comigo. primeira noite, né? Não, a primeira noite eu não encontrei ninguém, achei que só tinha Ah, velho. tá, Na tá, segunda na vi no segunda. jantar e a gente se beijou. E na terceira foi quando a gente começou a ficar junto mesmo. Ah, tá. E aí ficamos junto mesmo. Aí, acho que era o terceiro dia, segundo dia, alguém bateu na porta do quarto, assim, fui ver, ele tinha deixado um prato com morangos e amendoinzinhos de chocolate que eu tinha falado que eu gostava na porta. E minha amiga, oh, ele é romântico, não sei o que. Nisso, no background, ele já tava me avisando, ó, eu não sou tão bacana assim. Eu falei, então por que você tá me vendendo esse peixe? Falei, você capricha aí, meu filho, porque é isso aqui que eu tô entendendo. Aí me chamou pra um date. Falei, mas como que você não é um bom cara? Você me chamou para um date no navio. Eu falei, que fofo, Dere, vocês não fazem date? Falei, a gente faz date, mas é que date em inglês é mais chique. Falei, achei bonito. Me chamou para um date. Aí me levou pra um dos restaurantes à parte, né, do cruzeiro. Aí jogamos mini golf, não sei o que, enfim. Foférrimo. Aí naquela noite ele me contou das filhas, porque, né, coincidentemente, ele também tem 2 filhas. Ah, ele tem 2? Tem Pensei 2. que era uma só. 2. Ai, 2. Mesma Qual que é a coisa. idade? Elas agora estão com 13, 14. 13, 14. 13, 14. Grandinhas. As minhas têm 10 e 8. Elas são grandinhas também. Achei que elas eram um pouquinho Só que mais quando a novas. gente se conheceu, tinha 5 e 3. Eu conheci as duas já com 10, 11. As duas já pareciam adolescentes pra mim. E elas são muito maduras. Acho que até por causa da cultura mesmo, sabe? Sim. É engraçado, porque eu não sinto elas como enteadas. Elas são tipo brother. Uhum. É tipo,
colega. Mas eu acho que é mais pela idade. Porque hoje eu vejo isso com as meninas do Ciro, que a gente é bem, assim, amigas, né? Elas pedem opinião, a gente brinca junto, a gente dá risada, a gente, eu não sei, não é aquela coisa, assim, de autoridade, até porque eu não sou mãe delas, né? Mas eu também nunca, não quis passar nunca esse papel de mãe, essas coisas assim. Eu acho que tem que ser um relacionamento saudável pra todo mundo, né? E desde que a gente se conheceu, deu super certo. Eu lembro até hoje, e elas lembram muito bem dos detalhes do primeiro dia que a gente se conheceu, assim. Elas contam os detalhes. Meu Deus, elas eram muito novinhas. Naquela época, nessa idade. Quem lembra mais é a Luna mais velha. A Gaia era muito pequenininha, né? Não lembra muito. Mas ela lembra. Hoje em dia ela fala assim, Carol, lembra o dia que a gente te conheceu? Que a gente foi te buscar lá na Dona Margarete? E a gente foi lá pra Florianópolis? Tu chegou no carro, tu já chegou falando bastante, né, tia Carol? Aí eu lembro que tu trouxe um Kinder Ovo pra nós e tu veio perguntando da escola e tal, o que de professor, não sei o quê. E daí o papai pegou e botou tua mala no porta-mala. Tipo, olha só os detalhes que ela lembra, assim, sabe? E nesse final de semana, assim, foi muito legal porque a gente até tem a primeira foto nossa juntas, elas dormindo no meu colo. No primeiro final de semana. E eu tô meio chocada, porque você conheceu então elas, tipo, indo viajar, se encontrando e entrando no carro. Foi assim que eu conheci as minhas enteadas. Sério? Meu Deus. Eu fui completamente chocada. De ir viajar junto, sim? A gente passou a pegar elas, a gente ia passar... Era o quê? Era férias de final de ano, acho? Não lembro que feriado que era. Mas elas moram na Pensilvânia e a gente tava indo pra Carolina do Norte, na casa dos tios do Kenny, que são como pais, assim, pra ele. Ele morou com eles alguns anos de vida. E aí a gente voou até a Pensilvânia, pegou um carro alugado, passou na casa da mãe delas pra pegar elas e dirigimos até a Carolina do Norte. Então foi assim, tipo, eu conheci elas chegando na casa da mãe. Né? Meu Deus, que incrível. Chocada. Também fiquei chocada. Com esse... Eu já achava engraçada a coincidência de você estar com alguém que tinha duas meninas especificamente. Muitas figurinhas para trocar. Muito. Pena que demoramos muito tempo, né? Para trocar essas figurinhas. Mas agora, quem sabe, vamos trocar mais figurinhas, né? Mais, assim, esporádico. Não, sem dúvida. Menos esporádico. Mais frequente. Mais frequente. Sim, concordo. Sem dúvida. Quanto tempo que tu demorou para conhecer elas? Eu conheci as meninas 6 meses depois que a gente tava junto. Deixa eu ver, a gente se conheceu no final de outubro. Isso foi outubro, novembro. Foi março ou abril? Acho que foi março. 4 meses. 4 meses, é um bom tempo, né? Porque eu acho que tem que ter esse tempo, assim, pra ver se o relacionamento vai dar certo, né? Pra ver se... Porque, daí eu lembro que foi muito engraçado que eu sempre falei pro Ciro, assim, o meu sonho sempre foi ser mãe, né? Sempre, sempre. Ai, eu não acredito. Foi até a mesma conversa que eu tive com ele. É? Vai lá. Então, aí eu peguei acho que nosso terceiro date... Nós estávamos lá no... Como é que é o nome daquele bar ali na Beira Rio que tinha karaokê? Que não tem mais? Stannis, a gente tava ali no Stannis. E daí a gente conversando e tal. E a gente já tava, acho que, sei lá, um mês junto, talvez. Aí eu falei, Ciro, eu sei que tu tem 2 filhas e tal. E que... Mas eu tô gostando muito de ti, eu acho que a gente tem tudo a ver, né? Eu tô muito feliz. E eu queria saber se tu gostaria de ter mais um filho. Tu pensa em ter mais um filho? Porque, assim, eu... quero ter um filho. Então, se tu não quiser mais, tudo bem, eu entendo, mas aí eu acho que a gente vai ter que separar, porque o meu sonho é ter uma família. Então, eu te entendo se tu não quiser mais, mas assim, eu quero ter minha família. Então, né, dele assim, tu tá doida? Eu adoro criança, lógico que eu quero ter mais um filho. É só a resposta que foi diferente. Foi exatamente isso, porque ele tinha vindo acelerando super a história aqui. Sim. Depois de um tempo ele veio pro Brasil. E depois dessa história do navio, que depois eu finalizo, eu acabei indo ficar 2 semanas com ele na Califórnia, que foi quando ele me pediu oficialmente em namoro, que eu nem sabia que americano pedia em namoro. Aliás, todo mundo diz que não pede, mas ele pediu, eu fiquei chocada de novo. Bacana, referência. Que bonitinho. Kenny referência. Também, achei, lançando tendência, acho. Aí, em janeiro, ele veio pro Brasil. Então, tipo, eu voltei de lá, deu um mês por aí, ele veio pro Brasil, ficar 3 semanas aqui pra fazer a tour, conhecer os parentes. Então, vamos continuar, então. A câmera resolveu parar, porque achou que a gente tava falando demais. E aí, chegou o momento que a gente percebeu que a coisa, né, tava, obviamente, ficando um pouquinho séria. Sim. E aí, a gente tinha que entrar nos assuntos. Acho que o começo da conversa foi, tipo, esse mesmo. Tipo, né... Acho que isso daqui tá indo realmente pra um lado de um relacionamento sério mesmo, tal. Acho que, né, a gente vai querer um futuro juntos. Eu falei, então, e eu preciso te fazer uma pergunta que pra mim é muito importante. Falei, eu sei que você tem 2 filhas, mesma coisa.
Então, eu entendo, porém, eu quero muito ser mãe. Meu sonho é ser mãe, eu quero muito ser mãe. Vou ficar muito chateada se tu falar que tu não quer. Mas a gente vai dar um jeito. Não, e eu usei a palavra deal breaker. Eu falei, pra mim é uma questão que é deal breaker. Respeito, super vou entender se você não quiser. Mas realmente não tem por que ficar com a pessoa se não, né? Se não quer construir uma família, que é uma coisa que a gente quer muito, né? Pra mim, os dois pilares, assim, que você tem que identificar no começo de um relacionamento. Ó, coaching de relacionamento aqui. Anota aí a dica. Se querem ter filhos, e de preferência até tentar alinhar a quantidade, porque às vezes isso é frustrante pra ambos. Já conversa no início, né? E ambições financeiras. Eu acho que são as duas coisas que causam maior frustração no futuro. Verdade. Porque tem pessoas que só querem pagar o pão do dia seguinte, e tem pessoas que querem um império, e tem as medianas, né? Tem muitos níveis. E se você tá numa pessoa que são os extremos... E se é compatível com o teu, né? Com o teu nível. Então, acho que são as duas coisas que mais... Que você tem que decidir no começo. E não é mudar a pessoa, é respeitar que, então... Não é essa pessoa certa pra ti. Né? Vamos procurar, vira a página, tá tudo certo. E é isso aí. Boa noite. Quantas taças bebemos? Nem não tantas sei. assim. Não, foi tantas assim. Foi uma garrafa só de vinho. Bem bonitinhas. Assim... Como viu, não é necessário muitas. Porque é segunda-feira, não é mesmo? Amanhã eu volto a trabalhar. Amanhã acaba minhas férias, entendeu? E esse foi o dia que a gente falou, vamos fazer isso hoje. Vamos contar só como é que foi esse negócio de vamos fazer isso, né? E só não precisa babar aqui na minha... Eu babei. Não precisa. Não tem... Eu nem percebi. Tu não precisa desperdiçar esse vinho caro no meu sofá. Aí a resposta dele foi, então, na verdade, eu nunca pensei em ser pai. Porque as duas meninas dele vieram, ele era muito novo ainda, e foram 2 acidentes. Da mesma mulher, a história é longa, mas foram 2 acidentes quando ele era muito novo. E ele talvez nunca chegasse a ter a aspiração de ser pai, de repente foi pai. Então ele tava bom em fechar a fábrica. Mas ele olhou pra mim e falou, não, mas eu também acho que eu só me envolvi com mulher doida a minha vida inteira. Você é a primeira mulher centrada. Talvez não tão centrada. Talvez não tanto. Talvez não. Que eu me relaciono. Ele falou, eu vou gostar de ter um bebê 50% americano, 50% brasileiro com você. Que fofo. Aí a gente acordou, então, que que legal. E quando que vocês já têm alguma data, assim? Tem um deadline, assim? O pior é que pra ele é mais curto que o meu, porque ele tá apressado, as filhas, as 2 primeiras dele já estão ficando muito grandes, ele não quer que... Ele falou, daqui a pouco as 2 estão virando 18 e aí eu tô começando tudo de novo, ele não quer. Mas tu vai ver como vai ser legal essa interação do bebê mais novo com as 2 filhas mais velhas. Eu não tenho dúvida. Guria, vai ser muito legal. Eu me peguei numa festa de ano novo, gente, eu tava muito bêbada. Eu só lembro que sei lá que horas era, eu estava sentada no sofá com a Adri, a mais velha dele, conversando sobre possíveis nomes de meninas. Ai, que legal! Foi esse assunto que eu lembro. Aleatório, jogado. Ela pesquisando no Google e me dando sugestões de nomes de meninas. E chegaram num consenso, não? Acho que não. Só ficamos com uma lista ali, provável. Ai, guria, mas tu vai ver como é legal essa interação dos irmãos mais velhos com o bebê, assim. E eu acho que no meu caso foi muito legal. Depois pode ser um assunto de um outro podcast também, quem sabe. Mas assim, elas me pediam muito pra ter um irmão. Que bonitinho. Apesar de eu querer muito, né? Tipo, não era uma coisa que, não quero, não vem me pedir. Não. Eu sempre falava que eu queria, né? Que era uma coisa que eu sempre tive desejo, sempre tive vontade. Então, desde o início que elas me conheceram, no primeiro ano que eu tava ali com o Ciro, a nossa interação é muito constante, né? Não é aquela coisa de final de semana. Elas estão aqui em casa praticamente 3 a 4 vezes na semana, né? Então, assim, a gente desde o início tem essa relação próxima. Então, elas sempre pediam, né? Ai, Carol, eu queria tanto... Ai, Carol, a gente quer um irmão, a gente quer um irmão. Carol, quando que tu vai ficar grávida? A mais velha, né? Carol, quando que tu vai ficar grávida? E ela sonhava, e ela me contava que sonhou que teve uma menina, que eu tive uma menina, que não sei o quê. Então, quando eu engravidei, que eu contei pra elas que eu tava grávida, foi muito legal. Tem até a... Você filmou? Eu acho que eu vi o vídeo da reação das pessoas. Tinha delas também, né? Eu filmei, tá lá no meu Instagram a reação delas. Eu fiz todo um negócio bacana, assim, também. Fiz uma caça ao tesouro pra elas irem pegando as dicas, assim. E foi muito legal. E desde o início elas não tiveram aquela coisa do ciúme, né? Daquela coisa de, eu vou perder meu pai. Nunca. Nunca, nunca. Até, inclusive, às vezes elas têm mais ciúme de mim do que do Ciro. É engraçado. Adoro. Mas assim, elas nunca tiveram aquela coisa de
de ficar de mal comigo, de ficar meio assim, ah, não. Sempre foi aquele amor, assim, muito legal. E desde que a Ayla nasceu, né, dá pra ver, é nítido, assim, o amor das três, assim. Tanto é que hoje em dia a Ayla já fala, né? Ela já fala muitas palavras. Então, hoje em dia ela já fala Luna, Gaia, Luna. E é assim, é a coisa mais linda quando elas se encontram, assim, é um amor e ela se acalma com a Luna no colo. Ela quer ir pro colo da irmã, sabe? Então, assim, tu vai ver como vai ser legal quando nascer o teu bebê com as filhas mais velhas. Eu sei que não vai ser tão frequente essa interação, né? Pelo fato de morar longe e tal. Sim. Mas, meu, dicas. Estou aqui para dicas. Vai ser muito, muito legal, tu vai ver. É de se emocionar, assim, de tão lindo. Ai, eu imagino, espero. Fico na torcida por isso. Mas aí, falando em previsão, ele... Tu tá com? 33. Ah, tá. Tu fez 33 agora, 33 né? Agora. A gente é um ano mais velho, eu vou fazer 34. Ele queria, eu acho que já o plano dele é pra, tipo, o final do ano que vem. Eu talvez esperaria pelo menos mais um ano depois disso. Mas acontece que eu já parei de tomar pílula, não pretendo voltar. Eu não tô querendo que aconteça um acidente, porém sei que um acidente pode acontecer. A gente já tá nesse nível. E que agora não vai mais ser um acidente, vai ser uma coisa que tá conversado. Tá conversado, não é dizer, o acidente vai ser o momento. Isso. Porque eu queria casar primeiro, eu quero ter uns estágios antes. Eu sei, mas como no meu caso, eu também não tive o que eu queria ali, né? Então, como... Agora aprendam que nada é como os contos de fada. Nada. Você não vai ter tudo que você quer. Não mas vai. Se você tiver um pouco, já tá bom. Se você achar um marido, já fica feliz. Tem uma amiga que fala isso, fala, Camila, não importa os erros, os problemas do Kenny. Segura, porque uma pessoa solteira, tá difícil. Gente, se eu estivesse solteira hoje, sério, eu não sei o que eu ia fazer. Eu não tenho paciência mais. Não tenho mais paciência. Deus me livre, sair, tipo, sexta-feira chovendo. Vamos pra balada. Ai, que balada, o quê? Frio pra caralho, botar um vestido. Não vou. Não quero Netflix, uma coberta. Pelo amor de Deus. Que tipo bom que a gente se arranjou de marido, né? Exato. Amém, então, Senhor. E aí é isso também, que isso é uma coisa também que eu sempre penso muito, eu pondero muito. Eu nunca esperei um cara perfeito. Ainda mais depois de eu ter passado por um relacionamento horrível. Sim. E depois eu passei por um bom que mesmo assim não deu certo. Eu percebi que defeitos sempre vão ter, ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, ele também não vai ser, seja lá quem for ele. O importante é você equilibrar, ver o que você consegue passar por cima, o que não consegue passar por cima, conversar. E eu acho que o importante é fazer aquela bendita listinha do que tá bom, o que tá ruim. O bom tá pesando mais. Bom, tá... Então a gente dá um jeito no que não tá tão bom. E vamos seguindo. O que tá bom, como é que é? Compensa? Compensa. Muito mais o lado ruim. Porque a gente também é chata, a mulher é chata, eu sou chata pra caralho. A minha mãe tinha dificuldade em aceitar qualquer genro, né? E eu falava, mãe, você parece uma leoa, mas pô, eu também não sou fácil, mãe. Você tem que lembrar que eles estão com a tua filha também não é fácil. Eu não sou fácil. Eles podem ter os problemas deles, mas eu também tenho os meus. Eu não sou perfeita. Eu sei que você tá querendo encontrar um cara perfeito pra sua filha perfeita, porque você acha que eu sou perfeita, mas deixa eu te contar. Eu não sou perfeita. Não. Ninguém é perfeito. Então faz tudo parte da vida. Aí agora só vamos finalizar, então, como é que a gente decidiu fazer essa interação, assim, bacana, e que a gente está pretendendo... mais episódios, até porque tenho a leve impressão que esse vídeo vai chegar a, sei lá, 1 hora, porque pelo menos de bruto aqui tem tipo 1 hora. Pode ser. Apesar da gente falar muita asneira, nada é lixo. Não, tudo é aproveitável. Tudo é aproveitável. Então vai ficar longo. E tinha muita coisa pra falar ainda. Nem era a nossa intenção sentar e falar de relacionamento, só virou relacionamento. Ela perguntou agora, posso entrar em relacionamento? Eu falei, um tópicozinho aí de 2 minutos. Não falei nada da minha vida desse tempo todo que a gente ficou sem se ver. Nos anulamos. Eu sou homem. Que isso? Não, daí agora no próximo a gente vai fazer uma coisa mais conteúdo. Aquelas que homem não é conteúdo. Conta então. O quê? Como chegamos aqui? Como chegamos aqui? Deu erro do Windows. Eu sou meio assim, né? Abobada, vamos dizer assim. E eu gosto de fazer uns vídeos de comédia, uns vídeos de humor, com a minha mãe, né, com o Ciro, com as meninas, enfim. E daí, muita gente já me falava, muito tempo atrás, Carol, investe nisso, né, tu tem jeito, tu tem jeito pra falar, né, tu é engraçada. Então, eu senti a necessidade de, acho que realmente agora é hora de eu levar isso um pouquinho, né, mais adiante.
E daí, quando eu postei sexta-feira um último vídeo de eu fazendo as besteiras minhas... Invadindo geladeira de Margarete? Da Margarete. A Camila foi uma delas que falou, Carol, eu acho muito legal isso que tu faz, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu tenho uma ideia aqui que eu acho que tu seria a pessoa perfeita pra isso. Eu falei, opa! Aí, por que não? Aí ela falou toda a ideia e né, desenrolamos ali e pensamos nesse podcast maravilhoso. É porque assim, antes de podcast virar uma coisa na internet, eu já sempre achei fascinante assuntos que eu tenho com amigos. Cara, sai tanto insight, eu sempre tenho tanto insight, eu amo, vê quanto que a gente saiu do foco aqui, né? Que Sim. tipo, vai chegando, vai vindo outros assuntos, então... E tem muito mais coisa, e é bizarro. E eu falava, cara, mais pessoas têm que ouvir isso. E de repente, entramos na era de podcast. E eu gosto de consumir podcast. E eu falei, cara, eu tenho muitos amigos que têm histórias interessantes pra contar. Eu tenho as minhas também, que eu acho que é legal contar. Então eu quero contar, eu quero ligar a câmera e bater papo com os meus amigos. E eu tava com essa ideia há muito tempo na cabeça. Só que não vinha o clique pra fazer. Veio o clique? Me conta como é que veio o clique. Eu comecei a pensar em algumas pessoas. Eu pensei, por exemplo, na minha mãe. Já conversei com ela, inclusive. Só que, por exemplo, eu e minha mãe, a gente já tem o hábito de gravar vídeos juntas. Querendo ou não, ia ficar um pouco mecânico. E a gente já sabe tudo uma da vida da outra também. Qualquer coisa que a gente fosse falar ia ser meio combinado. Aí, outras amigas que eu pensei, a mesma coisa. Geralmente são amigas que já convivem comigo, eu já convivo com elas, eu tô por dentro do que acontece com a vida delas. E aí eu vi você, que gosta de fazer essas coisas, gosta de gravar vídeo. Gosto muito de você, tem um carinho enorme pela nossa época de faculdade. Meu Deus. Muito. Tô muito feliz de estar aqui agora. Né? E eu falei, poxa, e eu não sei mais nada que tenha acontecido na vida dela há 1000 anos. Então, se a gente sentar, vai ser um assunto, vai ser verídico, vai ser, tipo, botando... Tanto papo é que em dia mesmo. Eu quero... A gente vai colocar aqui em votação, se vocês querem, né, ouvir a gente tagarelando mais. Mas, por exemplo, eu já super queria entrar aqui no assunto de como foi conhecer a mãe das meninas. Por exemplo, porque eu também tenho as minhas histórias. Mas isso vocês contam pra gente se querem ver no próximo, entendeu? Mas é que esses assuntos espontâneos... E outros assuntos também. E outros assuntos também, vocês podem colocar aí, né, por favor. Sim. Mas aí eu achei que era o jeito perfeito de pelo menos destravar o formato. Porque não precisa ser só, como eu estava falando antes, a gente não precisa só fazer entrevistas com pessoas famosas, né? Que na internet o que a gente vê de podcast é, por exemplo, eu tenho muito como referência o Rafinha Bastos, que eu adoro o Rafinha Bastos, o Ciro adora também, a gente vê direto os podcasts deles, e é só pessoas famosas, assim, né? Pessoas que têm um certo conhecimento, e é muito legal. Mas assim, eu acho que é legal também chamar outras pessoas que não são famosas pra conversar um pouquinho. Que daí o que eu parto, o meu princípio é bem esse. Eles têm histórias interessantes pra contar, mas todo mundo tem história interessante pra contar. Exatamente. Só que ninguém quer escutar os não famosos. Então estamos aqui para começar esta nova era. E conversar com os não famosos que são interessantes. Somos nós, no caso. Não, mas quem sabe isso aí vira um projeto. Queremos saber a opinião de vocês. Isso. Já Se sabem, vocês né? gostaram... Eu sempre quis falar isso. Vai lá. Eu sempre quis falar. Se vocês gostaram, apertem, deem o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. E comentem nos comentários. Comentem nos comentários, fica redundante, não? Fica um pouquinho. Fica redundante. Escreve nos comentários o que vocês gostariam de ver, de assuntos e tal. Se a gente deve continuar, né, com Com esse experimento. Faltou a palavra. Isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar falando aqui, porque tem um monte de coisa que a gente tem pra falar. Só a câmera se cansou da gente, então é isso. Então Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter me chamado. Fiquei muito feliz. Obrigada por ter aceitado.